No nosso dia a dia, nós podemos nos alegrar naquilo que Jesus faz. No nosso dia a dia, nós somos surpreendidos com muitas coisas. E as surpresas muitas vezes são muito grandes. Havia um homem chamado Levi, que é o que escreve o Evangelho de Mateus. O seu nome depois foi ser Mateus. Ele estava sentado na Receita Federal cobrando o imposto dos judeus. E Jesus passa por ali e diz para ele: siga-me. E ele se levantou e seguiu. E ele faz um almoço, uma janta, não diz para nós direito como estava, mas ele convida todos seus amigos, que também eram publicanos e pecadores, e faz uma refeição para eles. E quando os mestres da lei viram isso, eles ficaram muito bravos e eles brigaram com ele e diz assim: como é que ele pode comer com os publicanos e pecadores? E quando Jesus viu isso, ele diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Levi, como seu nome já diz, era da descendência sacerdotal da casa de Arão. Porém, era dominado pelo dinheiro. O seu domínio era o dinheiro. Os judeus consideravam os publicanos como traidores e pecadores. Ou seja, eles eram considerados aqueles que, além deles tirar o dinheiro deles, eles ainda sempre roubavam um pouquinho para eles. Ou seja, a corrupção já existia naquela época. Já tinha a tal da corrupção. Ele era dirigido a um apóstata. Quem era Levi? Levi era considerado um homem todo torto, e Jesus vai e convida este homem, de quem ninguém tinha esperança para nada, e diz para ele: venha e siga-me. Há um homem que trabalha para os seus maiores inimigos, que eram os romanos daquela época. E ele trabalhava para eles. Ele era protegido por eles. Ele fazia de tudo para tirar o dinheiro dos judeus e dava para os romanos. E com isso, ele tirava uma parte para ele e ele tinha muito dinheiro. Ele era rico. E aonde Jesus o chama? Lá na coletoria. Diz assim: Levi, larga tudo que está fazendo aí, para de cobrar imposto, venha e siga-me. Durante seu trabalho. Eu fico imaginando assim, a mesa cheia de coisas, papéis, dinheiro, agitação e coisas assim. E Jesus passa por lá e diz para ele: Levi, siga-me. Eu não sei se ele olhou para a mesa dele, olhou para as coisas ao redor dele. Eu não sei como foi, mas eu sei que deve ter dado uma revirada dentro dele, largar tudo isto para seguir alguém que eu não sei nem direito quem é. Eles sabiam que ele já tinha feito alguns milagres, ele já tinha feito algumas outras curas e tal, mas eu ainda não sei quem ele realmente é. Para nós hoje é muito fácil, a gente lê a Bíblia e daí você vê quem era Jesus e tal, e daí você segue ele por este e por aquele motivo, porque você quer andar com Jesus. Mas aqui era diferente. Ele ainda não tinha essa história. Ele sabia que tinha que vir um Messias, mas ninguém imaginava que esse era um Messias. Ele era um mestre que estava fazendo alguns milagres e agora ele era para seguir ele. E ele recebe esse pedido numa hora totalmente inesperada. Não foi durante uma pregação, não foi durante um culto na igreja, não foi durante um momento especial na igreja. Foi simplesmente no momento em que Jesus passou e disse: siga-me. E ele é convidado para desistir do seu negócio horrendoso e seguir um senhor desprezado, porque ele já tinha sido desprezado em Nazaré. Os povo de Nazaré já não queriam ele mais lá. E ele foi mandado embora dela. E este homem, ele era para seguir. Desistir da sua rentabilidade boa, para talvez ter que viver de uma forma muito simples, e seguir alguém
que já tinha sido desprezado em algum lugar. Mas ele deixa tudo e segue ele simplesmente. Eu não sei quanto que ele conhecia a história de Abrão. Abrão um dia largou tudo e foi para uma terra que ele não sabia onde era essa terra. Eu sei que hoje, nesse mundo de hoje, também tem muito missionário que recebeu um convite e Jesus disse, venha. E ele largou tudo e foi. O que se seguiu a este chamado? Uma vida completamente nova. Uma vida diferente, uma vida em que ele caminhava centenas de quilômetros de vez em quando, onde eles tinham que se virar com comida, onde eles dormiam, eu sei lá onde eles dormiam, porque não tinha pensão, não tinha hotel na estrada, não tinha lanchonete, eles dormiam em algum lugar. Ele tinha uma nova tarefa, ser um pescador de homens. E lá em Mateus capítulo 10, eles são enviados de 2 em 2, não diz com quem ele foi. Mas você já imaginou ele ter sido mandado com Jesus junto com Simão Zelote? Simão Zelote era um revolucionário que queria defender os judeus. E Levi trabalhava exatamente para o grupo contrário. E agora eles eram para evangelizar. Ele recebe um novo mistério como um dos apóstolos. E se não fosse ele, será que nós teríamos o Evangelho de Mateus na Bíblia? Mas ele foi cuidadoso. Ele anotava as coisas, ele escrevia as coisas, ele deixava preparado as coisas e depois ele simplesmente traduziu isto, escreveu isso e nos deixou a mensagem para que você e eu possamos entendê-la melhor. Porque quando nós lemos os 4 evangelhos, nós entendemos a palavra de Deus. Nós compreendemos o que Jesus veio fazer. E ele veio em Mateus, ele escreve muito sobre um reino, sobre o reino celestial, sobre o reino de Deus, sobre aquilo que está nos aguardando. Nós já pertencemos hoje ao reino de Deus, mas nós vamos morar junto com Jesus na glória celestial. E ele descreve isso de uma forma maravilhosa, bonita, assim que nós possamos entender o que ele realmente quer nos ensinar. E meu desejo é que você e eu possamos saber que nós somos amados por esse Jesus. Eu não sei quando que Levi entendeu que aquele homem que passou na frente estava lhe amando. Queria que ele sentisse um verdadeiro amor pela causa. E este homem foi abençoado. E meu desejo é que você e eu possamos ser abençoados desta forma. Com muita alegria, com muita motivação, nós podemos ser motivados a seguir o caminho com Jesus. Que Deus te abençoe.